Algo estranho aconteceu comigo e ninguém acreditou. Não foi um acidente, não foi um sonho e não foi medo comum. Foi uma mudança lenta, silenciosa, como se a realidade tivesse decidido errar só comigo. Eu sou uma pessoa comum, invisível até. Trabalho, volto para casa, repito a mesma rotina há anos. Não tenho nada de especial. Nunca tive. Sempre achei que coisas estranhas só aconteciam com quem procura por elas. Eu nunca procurei. Naquela semana, nada estava fora do lugar. Nenhum pressentimento, nenhum aviso. Acordei no mesmo horário de sempre, com o mesmo alarme irritante tocando 3 vezes antes de eu desligar. O teto do quarto tinha a mesma mancha de umidade no canto esquerdo. O ventilador fazia o mesmo rangido irregular, como se fosse engasgar a qualquer momento. Tudo igual. Saí de casa no mesmo minuto de sempre e peguei o mesmo ônibus. Linha velha, bancos gastos, cheiro de ferrugem e tecido molhado. Sentei no mesmo lugar, o banco do fundo, do lado direito. Sempre aquele. Não por superstição, por hábito. O trajeto era previsível demais. As mesmas ruas estreitas, os mesmos prédios descascados com janelas sempre fechadas, o mesmo mercado na esquina com fachada verde desbotada e uma promoção antiga colada no vidro há meses. As mesmas pessoas. A mulher que entrava no segundo ponto e segurava a bolsa com força demais. O homem que cochilava e quase perdia o ponto toda manhã. O garoto com fone de ouvido que nunca mudava a música. Tudo acontecia como um relógio bem ajustado. Tão normal que eu não conseguiria apontar um único detalhe fora do lugar, até que olhei para o relógio do ônibus. 7h42. Fiquei observando por alguns segundos. O ponteiro dos segundos não se mexia. Nenhum tranco, nenhum salto, nada. Pensei que fosse reflexo, o ângulo errado. Desviei o olhar. Contei mentalmente até 20. Olhei de novo. 7h42. Ignorei. Relógios quebram, ainda mais em ônibus velhos. Mas uma sensação incômoda começou a se espalhar no fundo da minha cabeça. Uma coceira mental, difícil de explicar. Quando descemos no meu ponto, olhei o celular por puro reflexo. 7h42. Meu estômago apertou de leve. Não medo, ainda não. Só estranhamento. O tipo de coisa que você guarda para pensar depois. O problema é que o depois nunca veio. Entrei no prédio onde trabalho. Cumprimentei o porteiro, que respondeu com o mesmo bom dia automático de sempre, sem me olhar nos olhos. Passei pela catraca. Subi pelo elevador. O visor subia normalmente 2, 3, 4, mas o tempo parecia espesso, como se o ar estivesse mais pesado, como se cada segundo tivesse dificuldade de passar para o próximo. Quando as portas se abriram no meu andar, ouvi o som conhecido do escritório. Teclados, cadeiras rangendo, conversas baixas misturadas em um ruído constante. Meus colegas já estavam sentados, todos nos mesmos lugares. Alguns digitavam, outros riam de algo que eu não conseguia ouvir direito. A cena era tão comum que, por um instante, quase me tranquilizou. Quase. Caminhei até minha mesa e larguei a mochila. Algo estava errado, mas não gritava. Era sutil demais. Como uma palavra mal colocada numa frase longa. Sentei. Respirei fundo. Perguntei, num tom casual. Que horas são? Ninguém respondeu. Não foi silêncio total. Eles continuaram falando, digitando, mexendo no mouse. Só não reagiram à minha voz. Nem um olhar, nem um gesto. Ri de leve, achando que ninguém tinha ouvido. Perguntei de novo, um pouco mais alto. Nada. Uma sensação fria começou a subir pelas minhas costas. Olhei ao redor. Uma colega passou por mim carregando papéis e quase esbarrou na minha cadeira. Desviou no último segundo, como se soubesse exatamente onde eu estava. Mas não me olhou. Foi ali que algo começou a me incomodar de verdade. Não era que eu estivesse invisível. Era como se eu estivesse fora de sincronia. Olhei para o relógio do computador na minha mesa. 7h42. E, pela primeira vez naquele dia, tive a certeza incômoda de que aquele número não estava ali por acaso. Algo tinha começado, e eu ainda não sabia.
mas já não tinha como parar. Depois daquele dia, eu esperei que tudo voltasse ao normal. Esperei acordar e rir daquilo. Esperei alguém comentar que o relógio do sistema tinha dado problema. Esperei que o mundo se explicasse sozinho. Ele não explicou. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a se repetir, não de forma óbvia, não como um looping escancarado. Eram detalhes, sutis demais para alguém notar se não estivesse prestando atenção. As mesmas frases, as mesmas risadas, as mesmas conversas, com as mesmas pausas, os mesmos erros de fala, as mesmas reações. No trabalho, uma colega sempre derramava café exatamente às 9h10. Sempre do mesmo jeito. Primeiro uma gota, depois o copo tombando devagar, como se fosse ensaiado. As pessoas reagiam com a mesma frase. De novo isso, riam do mesmo jeito. Voltavam ao que estavam fazendo no mesmo ritmo. No ponto de ônibus, um homem tossia 3 vezes antes de subir. Nunca 2, nunca 4. 3 tossidas secas, espaçadas, como uma contagem. Na rua de casa, um cachorro latia exatamente 5 vezes todas as manhãs. Sempre no mesmo intervalo. Sempre parando no 5º latido, como se alguém tivesse apertado um botão. No começo, eu tentei racionalizar. Rotina. Coincidência. Minha mente procurando padrão onde não havia. Mas no terceiro dia, eu já conseguia prever tudo. Eu sabia quando o copo cairia antes mesmo de ele escorregar da mão dela. Eu sabia exatamente quando o cachorro começaria a latir, antes mesmo de vê-lo. Eu me peguei esperando a terceira tosse do homem, e ela veio no tempo exato. Aquilo me deu náusea. Era como assistir a algo que eu já tinha visto, sem lembrar quando. No 4º dia, eu decidi testar. Se aquilo era rotina, bastava quebrá-la. Se era coincidência, nada mudaria. Desci um ponto antes do ônibus. O coração batia mais rápido do que deveria. Caminhei por uma rua que nunca usava. Virei à esquerda em vez da direita. Cada passo parecia errado, como se eu estivesse invadindo um espaço que não era meu. Entrei em um café pequeno, espremido entre 2 lojas fechadas. Eu nunca tinha reparado nele antes. O sino da porta tocou quando entrei. O som ecoou mais do que deveria. Lá dentro, as pessoas estavam sentadas, imóveis. Não paradas como estátuas. Elas respiravam, piscavam, mexiam levemente os dedos. Mas os movimentos eram atrasados, imprecisos, como se estivessem recebendo comandos com atraso. Uma mulher levou a xícara à boca e ficou ali, suspensa por tempo demais, antes de finalmente beber. Um homem virou a página do jornal, lentamente demais. O silêncio não era completo. Havia ruídos, mas eles não combinavam com os movimentos. O atendente estava atrás do balcão, olhando para baixo. Esperei. 5 segundos. 10. Quase 1 minuto. Só então ele levantou a cabeça e me encarou. O olhar não tinha foco. Era como se ele estivesse olhando através de mim. Quando falou, senti meu estômago despencar. Tá tudo bem hoje, né? A mesma frase. A mesma entonação. Eu já tinha ouvido aquilo naquele dia, em outro lugar, por outra pessoa. Um arrepio atravessou minha espinha, tão forte que minhas mãos tremeram. Dei um passo para trás sem perceber. Saí do café sem responder. A partir daquele momento, eu não consegui mais parar de notar. Comecei a perceber padrões que não deveriam existir. Reflexos que piscavam depois de mim. Sons que vinham antes das ações. Portas que rangiam um segundo antes de eu tocá-las. Às vezes, alguém respondia algo que eu ainda não tinha perguntado. Outras vezes, eu pensava em falar e a pessoa reagia como se já tivesse ouvido. Era como se o mundo estivesse sempre um passo à frente ou um atrás. À noite, em casa, tentei me distrair. Liguei a TV, mais para ouvir vozes do que para assistir de verdade. Passei pelos canais e congelei. Todos exibiam o mesmo programa. Não era notícia, não era filme, não era comercial. Era uma gravação. Da minha rua, a imagem mostrava a calçada, o poste torto, o portão enferrujado do prédio. O ângulo era impossível. Parecia filmado de um lugar que não existia. A câmera se aproximou. Mostrou minha janela. Mostrou minha sala.
Mostrou a mim, sentado no sofá, exatamente como eu estava naquele momento. Meu coração começou a disparar. O eu da tela estava imóvel, por alguns segundos. Então, ele levantou a cabeça, devagar demais, e olhou diretamente para a câmera, para mim, e sorriu. Não foi um sorriso humano. Foi o tipo de sorriso que aparece quando alguém aprende a imitar emoções, mas não entende o que elas significam. Foi ali que eu soube. Aquilo não eram coincidências. E o que quer que estivesse acontecendo, já sabia que eu tinha percebido. Naquele momento, eu entendi. Não foi um pensamento elaborado. Não foi uma conclusão lógica. Foi uma certeza bruta, instintiva, que caiu sobre mim como um peso impossível de ignorar. Eu não estava atrasado no tempo. Eu estava fora dele. O sorriso do eu na televisão ainda queimava na minha mente quando desliguei o aparelho. O clique do botão pareceu alto demais, quase ofensivo ao silêncio do apartamento. A tela ficou preta. Por alguns segundos, só refletiu meu próprio rosto, pálido, olhos arregalados, respiração curta demais. Então o reflexo mudou. Algo apareceu atrás de mim. Não de uma vez. Primeiro uma distorção, como se o ar tivesse sido puxado para dentro de um molde errado. Depois, uma forma, uma silhueta parada no corredor. Ela era alta demais. Não apenas alta, esticada. As proporções não faziam sentido. Os braços pendiam longos demais, quase tocando o chão. A cabeça parecia levemente inclinada, como se estivesse tentando entender o conceito de um corpo humano. Não havia rosto visível. Só uma escuridão mais densa onde o rosto deveria estar. Meu coração começou a bater tão forte que senti dor no peito. Me virei de uma vez. O corredor estava vazio. Luz acesa. Porta do banheiro fechada. Tudo normal. Normal demais. Soltei-o devagar, tentando convencer meu corpo de que aquilo tinha sido reflexo, imaginação, cansaço acumulado. Foi então que ouvi o som. Passos. Vieram logo depois que eu me mexi. Dei um passo para frente. Toque. Um segundo depois, o mesmo som. Toque. Dei outro passo. O som veio de novo, atrasado. Não vinha em minha direção. Não se afastava. Ele me imitava. Um eco vivo, consciente, errando o tempo por um detalhe mínimo, exatamente como tudo vinha errando desde as 7h42. Senti o pânico subir pela garganta. Andei mais rápido. Os passos vieram logo atrás, sempre atrasados, sempre precisos demais para serem só um eco. Corri. Os passos correram comigo. Abri a porta do apartamento com as mãos trêmulas. Girei a chave quase quebrando a fechadura e puxei a porta com força. Do lado de fora, era o mesmo corredor, mesmo carpete gasto, mesma lâmpada piscando, mesma porta do meu apartamento à frente. E parado ali, estava eu. Não um reflexo, não uma sombra. Eu. Mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesma expressão, só que vazia. Os olhos não tinham foco, não piscavam, não havia medo neles. Ele estava imóvel, como uma versão minha que tinha esquecido como agir. Meu corpo travou. A outra versão inclinou levemente a cabeça. O movimento foi atrasado, impreciso, como tudo naquele mundo. Então ele falou, com a minha voz. Você percebeu cedo demais. Quando aquelas palavras saíram da boca dele, algo no ambiente quebrou. Não explodiu, não desabou. Começou a falhar. As paredes ondularam, como se estivessem respirando. O chão pareceu mole sob meus pés, afundando um pouco a cada passo. As luzes piscaram em um ritmo irregular, não aleatório. Parecia uma tentativa, como se algo estivesse tentando se manter estável. O outro começou a se desfazer. Não desapareceu de uma vez. Partes dele perderam definição, como uma imagem que não carrega direito. O rosto borrava, os contornos tremiam, os olhos viraram manchas escuras. Antes de sumir completamente, ele se aproximou um pouco mais, muito perto, e sussurrou, quase com pena. Agora alguém precisa ficar. O corredor se contorceu. A sensação de queda veio sem movimento. O mundo dobrou sobre si mesmo e tudo ficou branco. Por um instante, ou uma eternidade, não existiu som, nem corpo, nem tempo.
Só a certeza terrível de que aquilo não tinha sido um aviso. Tinha sido uma troca. E eu nunca soube dizer quem atravessou primeiro. Eu acordei no meu quarto. O teto estava lá. A mancha de umidade no mesmo canto. O ventilador rangendo do mesmo jeito irregular. Por alguns segundos, senti um alívio quase físico, como se o corpo tivesse sido devolvido ao lugar certo. Virei a cabeça devagar. O relógio marcava 7h43. 1 minuto a mais. Só isso já deveria significar tudo. Levantei da cama esperando sentir o mundo falhar de novo, mas não falhou. O chão era sólido. O ar parecia leve. Os sons vinham no tempo certo. O dia seguia em frente, indiferente ao que tinha acontecido. As coisas voltaram a se mover. O mundo parecia corrigido. No trabalho, as pessoas falaram comigo, responderam perguntas, reclamaram do café fraco, do trânsito, da vida, riram fora de hora, erraram frases, derramaram café em horários diferentes. Nada se repetia. O relógio avançava. Os dias passaram. Eu quase comecei a acreditar que tinha sido um colapso nervoso, um delírio causado por cansaço, uma falha momentânea da minha percepção. Quase, porque algo tinha ficado para trás. Às vezes, ao passar por vitrines, eu diminuía o passo. Meu reflexo não acompanhava imediatamente. Ele se movia um instante depois. Um atraso mínimo, quase imperceptível, mas real demais para ignorar. Quando eu parava, ele ainda dava meio passo antes de parar também. Comecei a evitar superfícies reflexivas. À noite, a TV ligava sozinha. Não sempre. Não em horários previsíveis. Simplesmente ligava. E mostrava lugares que eu reconhecia, mas não lembrava de ter visitado. Corredores longos demais. Salas sem portas. Ruas que pareciam versões erradas das que eu conhecia. Às vezes, a câmera se movia como se alguém estivesse andando. Às vezes, ela ficava parada, observando. Desliguei a TV dezenas de vezes. Troquei de tomada. Tirei da parede. Mesmo assim, em algumas noites, a tela acendia sozinha, mesmo desligada da energia. Passei a dormir mal. E então percebi o padrão final. Toda noite, exatamente às 7h42. Não importa se eu estivesse acordado ou não. Eu ouvia os passos no corredor. Não vinham em minha direção. Não se afastavam. Eram passos que imitavam os meus. Se eu virasse na cama, o som vinha depois. Se eu respirasse fundo, havia um atraso, e então outro som, tentando copiar. Um eco vivo, como se algo estivesse treinando, ensaiando. Às vezes, quando o som parava, eu tinha a sensação absurda de que alguém estava parado do outro lado da porta, não esperando entrar, mas esperando o momento certo. Como se a realidade estivesse se preparando para corrigir algo de novo. E dessa vez, talvez não fosse eu quem acordasse aqui. Talvez, da próxima vez que o relógio marcar 07h42, eu seja só o atraso. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido que algo estava fora do lugar. Então me diz, se isso fosse real, você teria percebido a tempo? Se essa história te prendeu, deixa o like. Isso ajuda mais do que você imagina. E se inscreve no canal, porque enquanto você dorme, o relógio continua marcando 7h42. E nem todo mundo acorda do lado certo.